Olá, então nesta aula nós vamos estudar um pouquinho sobre propriedades e métodos estáticos. Se nós seguimos o material que nós estamos utilizando durante o curso, nós podemos ver aqui um pequeno estudo já para a gente começar a entender, né, o que vem a ser propriedade e método estático. Então, por exemplo, quando nós utilizamos a classe integer, por exemplo, que já é nativa do Java, nós temos um método parseInt. Então, se nós criamos aqui um pacote qualquer, nesse caso aqui vamos criar um pacote aula 4. Criando esse pacotinho. E aqui dentro eu vou criar uma classe qualquer, só de teste, para a gente mostrar aí o que vem a ser o estático, né? O que vem a ser uma propriedade estática. Então eu criei um programa principal, estudo estático, né? Um pouquinho, ó. Estudo static ou static. Pronto. Então, por exemplo, se nós viermos aqui e colocarmos integer ponto, olha só, perceba que surgiram algumas opções para a gente, ó, max, value, min value, size, type, né? Se nós observarmos bem a documentação desses elementos, que no caso aqui são propriedades, perceba que tem a palavra-chave static antes, ó, desde a versão 1.1, ou seja, a versão 1 do JDK. Então o static é antigo. Então olha só, static big, compare, decode, get integer, number, parseInt. Então o que quer dizer esse estático? Então esse estático quer dizer o seguinte: perceba que em momento algum nós precisamos instanciar um objeto do tipo integer para estar utilizando essas propriedades ou esses métodos. Então, no primeiro momento, a propriedade estática e o método estático, ela pode ser acessada diretamente pela classe. Ou seja, então quer dizer que essa propriedade ela não tem relação com o objeto em si, mas com a classe. Então, se nós colocarmos contra espaço, nós podemos visualizar o max, né? Como eu mostrei para vocês, ele está como estático. Esse final quer dizer o quê? Que é uma constante. Nós não vamos conseguir mudar o valor desse max. Tá? Então quer dizer que esse max já está atribuído, uma vez que ele foi definido, ele é imutável, uma constante. Tá? Então final quer dizer isso. E o static quer dizer o quê? Quer dizer que essa propriedade ela é independente do objeto. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um new integer, olha só, um objeto new integer, essa é uma instância, é um pouquinho, o número 10, instanciei um objeto 10, vou até declarar aqui, ó, integer n1 recebe 10, tá? E se eu tenho um outro objeto, new integer n2, por exemplo, recebe 20, por exemplo, independente dessa instância ou dessa instância, tem duas instâncias na memória. Se eu colocar n1, que é o objeto, a instância, ponto, max value, tá vendo? E mandar imprimir, não é recomendado o uso dessa forma, porque a propriedade ela não tem a ver com a instância, mas só para mostrar, para você entender. Então ele está dizendo que você não precisa desse caminho para acessar essa propriedade, ele está dizendo isso. Ele pode ser acessado de forma direta, como integer.maxValue, mas eu estou mostrando pela instância para mostrar que mesmo você utilizando a instância N1 e N2 para imprimir esse maxValue e rodar, perceba que esse número gerado para N1 é o mesmo gerado para N2, que é o mesmo gerado se eu colocar integer.max. Então não importa, se eu rodar aqui vai dar na mesma, as três impressões serão o mesmo. Nesse caso nós não conseguimos mudar. Por exemplo, eu não consigo chegar aqui na instância, né, na minha n1.maxValue e atribuir um valor para ela. Nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Não porque é estático, mas porque ele é um campo que não, primeiro que ele é final, certo? Então o campo final ele não pode ser acessado, não pode ser atribuído, não pode ser modificado, tá?
E segundo, que como ele é estático, então não tem sentido nenhuma relação dele com a instância. Então a gente pode dizer que a propriedade, quando ela é estática, ela está ligada com a classe em si, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Nesse caso aqui, se nós conseguíssemos mudar ou modificar de N1 esse valor, ao imprimir pelo N2 ou imprimir pela classe, o valor seria o mesmo. Seria o valor geral, independente da sua instância. Olha só, eu vou fazer um exemplo aqui, vou criar um outro exemplo para a gente começar a entender um pouquinho melhor sobre essa questão. Tá? Então eu vou colocar em comentário essa primeira Ctrl Shift C, tá? Essa primeira parte. Vamos instanciar aqui, por exemplo, uma pessoa, um objeto da classe pessoa. Pessoa 1 recebe new pessoa. Pronto. Então perceba que é o seguinte, ó, pessoa 1 possui um nome específico para ela, né? Vamos pôr aqui João. E o outro, o pessoa P2, também vai possuir um nome. Aqui vamos colocar Vimerson. Pronto, duas pessoas, certo? Tá ali, João e Vimerson. Ok. Olha só, perceba que se eu imprimir o nome do P1.getNome, perceba que vai imprimir João na tela. E se eu imprimir o PES2.getNome, nós vamos ter o que? O Vimerson. Por quê? Porque a propriedade nome, ela está ligada com a instância. Ela é uma propriedade do objeto e não é uma propriedade da classe. Quando nós falamos que a propriedade ela é escrita na classe, a propriedade ela é escrita na classe, mas ela não é uma propriedade da classe. Ela é uma propriedade que vai ser utilizada no objeto. Para cada instância, essa propriedade nome, ela será atribuída um valor diferente. Para cada instância, ela estará ligada a um objeto diferente, essa propriedade. Então eles não se misturam. O nome da pessoa 1 e o nome da pessoa 2, eles estão ligados à instância e não à própria classe. Agora, quando nós colocamos que essa propriedade, por exemplo, passa a ser estática, beleza, colocamos uma propriedade estática, certo? O que isso quer dizer? O nosso método getSet ainda continua sendo pelo objeto, né? Então o que isso quer dizer? Vamos testar aqui. Quer dizer o seguinte, que no primeiro momento nós atribuímos João à pessoa 1 e no segundo momento nós atribuímos Vimerson à pessoa 2. Só que quando a gente atribuiu João, o que aconteceu? Ele atribuiu na propriedade nome, mas como sendo um valor de nome para a classe e não para a instância. Isso quer dizer que ele ficou genérico. Ficou igual para as duas. Igual para as duas instâncias, independente da instância. Então, quando nós colocamos Vimerson, que foi a última atribuição que a gente colocou na propriedade nome, o que aconteceu? Ele sobrepôs o nome que já estava lá em João, que já estava lá na classe pessoa, João, e virou Vimerson. Tanto é que se eu imprimir agora pessoa 1 e pessoa 2, perceba que ficou o último que eu atribuí, porque sobrepôs. Ou seja, a propriedade nome agora ela é independente da instância. É independente da instância. Embora a gente ainda não consiga acessar ela direto. Eu não posso fazer isso aqui, ó, pessoa ponto nome, porque ela está privada, né? Mas vamos supor que ela não fosse privada, fosse public. Olha só, public, por exemplo. Então isso quer dizer o que? Eu posso vir aqui na classe pessoa e colocar um nome nela, Pedro. Perceba o seguinte, então começou com João, depois foi alterada para Vimerson e depois para Pedro. Ao imprimir esses dois, o nome dessas duas instâncias, qual você acha que vai sair? Se você falou Pedro, então está certo, tá? Ou a mesma coisa que isso aqui, ó, pessoa ponto nome. Então olha só, vamos rodar isso aqui. Então realmente existiu uma atribuição, aqui existiu uma atribuição, só que ela é estática. Então a propriedade nome da classe e não do objeto da classe ficou João. No segundo momento, a propriedade nome da classe, independente do objeto, virou Vimerson. E a propriedade Pedro da classe, perceba que nem tem instância aqui nesse ponto,
ficou Pedro. E no final, ao imprimir, ele está puxando ou acessando a propriedade estática da classe. Tá? Então, quando nós vamos trabalhar, por exemplo, com objetos desse tipo, como pessoa, não é interessante a gente trabalhar com estático. Por quê? Porque cada instância ela tem o seu estado. O que é o estado? O estado são os dados que estão atribuídos às suas propriedades. Então, cada objeto tem o seu estado. Por exemplo, pessoa 1, o seu estado atual é com o nome João. Vamos voltar aqui à situação onde que ela não é mais estática. Volta ao padrão aqui, ao normal. Então, isso aqui deixou de funcionar, né? Então, o que acontece? O estado do primeiro objeto está com o nome João. O estado do segundo objeto está com o nome Virmerson. Então, o estado do objeto, quando o estado do objeto é relevante, nós não vamos trabalhar nesse caso com a propriedade estática. Por quê? Porque eu preciso diferenciar o estado de um objeto para o estado do outro objeto. Agora, vai ter alguns casos em que nós vamos trabalhar com propriedade estática. Por exemplo, você viu a classe integer? A classe integer, para ela, independente do valor que foi atribuído para esse objeto integer, independente se eu estou manipulando um integer 10, se eu estou manipulando um integer 20, se eu estou manipulando um integer 30, independente de qual integer que eu estou manipulando dentro desse objeto, que eu estou gerenciando desse objeto, o max value sempre vai ser o mesmo, porque o max value é uma constante, é o maior número inteiro possível. E o min value é a mesma coisa, né? Então também temos o min value. Então, a propriedade estática é aquela que não tem relação nenhuma com o estado do objeto. Por exemplo, esse primeiro objeto ele tem um estado onde internamente o seu valor, o valor inteiro é 10. Esse outro objeto, o estado dele, né, internamente possui o valor 20. Porém, independente do estado desses objetos, existe uma constante chamada max value e a outra min value, por exemplo. Independente se o estado do meu N1 é para 10, se o estado do meu N2 é para 20, independente, o max value e o min value sempre será o mesmo. Por quê? Porque são constantes, né, e são valores aí que não dependem do estado do objeto. Então você pode declarar uma propriedade como estática na sua classe, desde que ela não tenha relação com o estado do objeto, nesse caso. Tá? Por exemplo, um exemplo de uso, nós poderíamos criar, por exemplo, uma propriedade estática para armazenar quantas instâncias nós temos da classe pessoa, por exemplo. Tá? Para isso a gente vai precisar de um outro assunto, que é o construtor, que é o quê? Que é a parte do código que é executada toda vez que a gente dá o comando new. Toda vez que a gente dá o comando new, é o construtor que é executado. É um tópico mais à frente, um construtor que é executado. Então é só para a gente ter uma ideia de como isso funciona. Ainda não vamos aprofundar em construtor, mas eu vou mostrar para você aqui. Então, por exemplo, pessoa. Como que é um construtor? O construtor é muito parecido com um método, né? Então a gente coloca assim, ó, public, sem retorno, public, pessoa, o mesmo nome da classe, abre e fecha chaves. Isso aqui é um construtor. Esse bloco de código sempre vai ser executado toda vez que nós chamamos comando new. Então, alguns autores gostam de chamar isso aqui de método construtor. Eu particularmente gosto de chamar só de construtor, não de método. Por que não de método? Embora ele pareça com método, ele, no meu entendimento, ele não é um método, porque você vê, ele não tem um tipo de retorno aqui, ó. Ele não vai processar algo, não vai me retornar algo. E outra, eu não consigo acessar ele pela referência, pela instância, por exemplo. Então o método eu consigo acessar ele pela referência, ponto, tá? Get nome, get class, get cidade. Então o método, ele no meu entendimento, ele acessa, na minha interpretação de método, né, ele acessa pela instância, ok? Mas assim, é só uma questão conceitual, tá? Então se você falar assim, ó, método construtor, não tem problema, entendeu? Não tem problema. Mas assim, é só uma questão de interpretação de conceitos, tá? Que não, nesse momento não vai ser tão relevante. O que a gente tem que entender aqui é o que? É que ao chamar o comando new, o construtor, que não tem tipo de retorno, que leva o mesmo nome da classe, ele que vai ser chamado. E por padrão, o que ele faz? Ele chama também o construtor da classe base. Todo construtor, ele faz isso. Ele primeiro é chamado, só que antes dele ser executado, ele executa primeiro da classe base. Por quê? A ideia é assim, ó, a hierarquia de objetos vão sendo construída de cima para baixo. Então, por exemplo, qual que é o objeto que vem acima da classe pessoa? A classe object, certo? Então, ou seja, ao dar um new pessoa, primeiro é construída a classe object, ou seja, chamado construtor
da classe Object. Depois ele chama o construtor da própria classe. Depois, daqui para baixo que começa o nosso código, daqui para baixo, tá? Mas se você não colocar esse super, o compilador vai colocar para você. Se você não fizer esse construtor, o compilador vai construir para você. Então o compilador, ele vai construir para você um construtor porque é uma necessidade. Toda classe tem que ter um construtor, porque senão esse objeto nunca seria construído na memória, tá? Então o objetivo do construtor é sempre esse mesmo, tá? Então o objetivo do construtor é sempre esse mesmo. Então você vai colocar aqui Ctrl espaço, por exemplo, ele gera para você, tá bom? Se você estiver ouvindo bastante barulho de passarinho, galinha, etc, é porque hoje a aula está sendo gravada no campo, tá ok? Graças a Deus aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem esse privilégio de vez em quando. Então vamos lá. Aqui no construtor de pessoa, vamos deixar aqui que isso aqui se chama construtor padrão, tá? O construtor padrão é esse construtor que não tem parâmetros de entrada, certo? É um construtor sem nenhum parâmetro de entrada, simples, faz uma chamada simples para o construtor da classe base. Então esse é o básico construtor padrão. Se você verificar isso aqui, ó, você também tem, isso aqui também é um construtor padrão, tá? Ficou implícito aí. Ok, então por que eu estou mostrando o construtor para você agora? Só para você entender que toda vez que darmos o comando new, olha lá, vou colocar aqui, ó, criando uma pessoa, criando um objeto pessoa. Toda vez que nós demos um new pessoa, ele vai executar esse código. Toda vez, por exemplo, aí new pessoa, ele vai imprimir lá dentro pra gente, só para você ter uma ideia. Independente disso aqui, ó, tá? Independente da, só instanciou, ele já chama. Vou rodar para você ver. Olha lá, criando objeto pessoa, certo? Esse aqui em cima é do nosso inteiro aqui. Deixa eu deixar ele quietinho ali, tá? Nosso inteiro deixa para a gente conversar depois sobre ele. Vamos trabalhar aqui no pessoa, tá bom? Então eu coloquei new pessoa, ele chamou o construtor que imprime na tela, criando o objeto pessoa. Outro new pessoa, ele criou, chamou de novo o construtor do objeto e imprimiu, criando um objeto pessoa. Se tivesse assim, ia acontecer a mesma coisa, não ia mudar nada. Então, criando objeto pessoa e criando objeto pessoa. Certo? Muito bem. Então olha só, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui dentro dessa pessoa uma propriedade estática, por exemplo, privada, certo? Estática inteira. Podemos colocar um int primitivo, pode ser um int primitivo. Quantidade de instâncias que começa com 0. Olha só, declaramos uma propriedade privada do tipo estática inteira, chamado quantidade de instâncias, que começa com 0. E toda vez que o new for chamado, que esse construtor for chamado, ele vai imprimir, criando um objeto pessoa. Entendeu? E aí ele vai, além disso, ele vai atribuir quantidade de instâncias mais, ou quantidade de instâncias recebe ela mesma mais um, que é o atalho, é o mais, quantidade de instâncias mais. Muito bem, então isso quer dizer que toda vez que nós instanciarmos uma pessoa, essa propriedade vai ser alterada. Se eu quiser acessar essa propriedade diretamente pela classe, a primeira forma seria por um public, mas o que daria margem, né, para que a gente possa estar manipulando esse valor, e esse valor não ser real. Ou a gente pode colocar um método get para poder acessar essa propriedade. Então essa propriedade é um exemplo de propriedade onde a gente não colocaria um método set para ela. Por quê? Porque o set iria nos permitir manipular esse valor, gerenciar esse valor, mas nós não queremos isso. Nós queremos que somente o construtor tenha o poder de fazer alteração nessa variável ou nessa propriedade. Nós não queremos que a instância externa de pessoa consiga manipular essa propriedade. Então a gente pode simplesmente fazer um método get, por exemplo, para imprimir. Se nós quisermos acessar, então a gente coloca aqui, ó, cria um get set. Ele vai criar um get set, né? Certo? E aqui a gente apaga o set. Deixa ele quietinho ali.
Pronto. Perceba que o método para imprimir a instância, ele é estático também, olha só. Se eu tiver um método para imprimir uma propriedade, eu coloco ele como estático também, para acessar essa propriedade, tá? Aqui ele já brigou comigo porque quando eu fiz get set, ele já substituiu aqui todo mundo, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Ele já começou, já alterou o meu código para poder utilizar os métodos get e set. Vou deixar assim, ó, jeito simplesinho, tá? Get quantidade instância. Como a propriedade é estática, então ele coloca um método estático também, para que eu possa estar acessando essa propriedade, tá? Se o método é estático, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não preciso ter uma instância de pessoa para acessar esse método. Basta eu colocar pessoa.get quantidade de instâncias, ele já acessa para mim essa propriedade, independente da instância em si. Perceba que nome e cidade é relevante, cada objeto tem o seu. Agora, a quantidade de instâncias não é uma coisa que depende do estado do objeto em si, e é como o caso do inteiro, né? Então, o inteiro ele não precisava da instância para decidir qual que é o máximo valor, qual que é o mínimo valor inteiro. É independente do valor do inteiro que a gente está gerenciando. Aqui é a mesma coisa, é independente se o nome do cidadão é João, se é Vimes, se é Pedro, se é Maria, não importa o nome dele. Essa quantidade de instâncias é uma propriedade à parte, exclusivamente da classe, certo? Que não está relacionado com o estado do objeto. Então ficou assim, ó. Então pessoa João, pessoa 2 Vimes. Então se a gente vier aqui e falar assim, ó, eu quero imprimir a quantidade de instâncias, eu posso vir na classe pessoa, ponto, get instâncias, nem precisei instanciar, porque esse cara aqui é independente de pessoa 1 pessoa 2, ele vai direto na propriedade da classe em si. E se eu rodar isso aqui, eu vou ter o número 2, ó, criando objeto pessoa 2. Eu poderia também, muito bem, acessar essa propriedade através da instância. Muito bem, poderia chegar aqui e falar, eu quero mostrar quanto que vale essa propriedade nesse momento. Posso ser assim também. Get instâncias. Embora ele seja estático, então até um aviso já é dado pra gente, ó. O método estático ele pode ser acessado pelo caminho estático, ou seja, diretamente pela classe. Ou deveria ser acessado diretamente, né? Não pode, deveria ser. Mas eu posso colocar aqui na instância que a instância também acessa o método, mas esse método não foi feito para ser acessado pela instância. É isso que você tem que entender. Da instância, que é esse objeto, essa variável de referência, eu acesso o método tranquilamente. Mas você vê que ele fica avisando para você, ó, tá bom, eu vou deixar você acessar, mas ele fala, você não deveria acessar desse jeito, você deveria acessar pelo jeito estático. O caminho que você deve usar é o caminho estático. Mas você quer acessar assim, tá bom, eu vou deixar você ver o que você quer ver nesse momento. Então tá bom, ele deixa a gente, né? Você vê que ele só dá uma implicadinha, mas ele deixa, entendeu? Então coloca assim. Aí, beleza. Agora aqui no final ele já está mostrando pela classe, que é o jeito ideal, né? Tanto é que aqui ele fica quietinho, fala, agora você está usando certo. Mas olha só, pra gente ter uma ideia. No primeiro momento, olha só, quando ele criou a primeira vez, ó, ele colocou o número 1. Então nós imprimimos aqui, ó, deu 1. Na segunda vez que ele construiu, ele colocou o 2. E na terceira vez que a gente chamou direto pela classe, ele também imprimiu o 2. Então perceba que é independente da instância. É independente do nome, da cidade, do sexo, independente do estado do objeto, né? Esse método estático ele vai ser acessado pela classe. Então na API do Java nós vamos utilizar muitas propriedades desse método estático. Por exemplo, experimente fazer isso aqui, ó, string ponto. Olha só, tudo isso aqui é estático, ó. Perceba aqui na documentaçãozinha dele, é tudo estático, ó. Tudo estático. Olha só, estático. Então normalmente os estáticos vão ser esses métodos utilitários que funcionam de forma geral, tipo assim, que são independentes do estado do objeto. Então olha só, perceba, tudo isso aqui é estático, ó. Então se você colocar assim a classe, por exemplo, eu quero criar uma string, e uma string, por exemplo, nome, né?
só que eu quero passar, por exemplo, um inteiro, a partir de um inteiro, vamos pôr aqui um número, vamos pensar aqui, número. Eu quero a partir de um inteiro criar uma string, por exemplo. Então nós temos aqui, por exemplo, integer.valueOf, por exemplo, tá vendo? Isso aqui já é um método utilitário aqui da nossa classe integer, ou seja, um método estático, para mim independente, sempre vai estar disponível essa classe, dependente da instância. Então olha só, valueOf, eu posso passar aqui um inteiro como parâmetro. Vamos supor que você tem você pegou no teclado lá um número como string, por exemplo. Opa, perdão, isso aqui é o contrário, né? É o contrário, é assim, ó. Eu tenho uma string, né, que vem como parâmetro, e dessa string eu quero transformá-la para inteiro. Então o que eu faço? Eu utilizo uma classe inteiro, integer.valueOf, passo como parâmetro de entrada uma string e ele me devolve um inteiro. Então perceba que isso aqui é um método utilitário da classe integer e é um método estático, não precisa instanciar o integer, certo? Então, por exemplo, uma outra forma também seria assim, ó, integer número 2 recebe integer.parseInt, uma outra forma também. Um outro método estático que é capaz de transformar um outro elemento para um outro dado, né? Um outro objeto para um inteiro. Só que é claro que ele tem algumas limitações. Você fala parseInt, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele espera que você passe sempre uma string como parâmetro, tá vendo? Sempre uma string como parâmetro. Então vamos colocar ali. Beleza. O valueOf, olha só, ele tem 3 versões, ó. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa coisa aqui. Por que ele tem 3 versões de valueOf? As versões, basicamente, o que diferencia de uma versão para outra é o que? É que nessa você pode passar um inteiro. Um próprio inteiro está retornando um integer, está encapsulando dentro de um objeto wrapper, né? Ou seja, você passa um inteiro primitivo e ele te devolve um objeto, uma instância de um objeto integer. Aqui nesse caso você passa uma string e nesse caso você passa uma string e um inteiro, tá? E aqui tem a descrição do parâmetro, né? Tá? O que significa o S e o que significa esse inteiro. E aqui mostra o que ele retorna e qual a exceção que ele pode lançar, que não é o caso agora da gente estudar. O que eu quero que você entenda agora não é o detalhe desses parâmetros, mas o seguinte, é que as versões do valueOf, eu não quero entrar, por exemplo, explicar detalhes de cada parâmetro, tá, desses métodos, mas assim, o que nós temos que entender é que esse valueOf ele tem uma versão que suporta um inteiro de entrada e retorna um integer, uma versão que suporta um string de entrada e retorna também um integer, e uma outra versão que suporta uma string mais um inteiro e retorna um integer. Então perceba que o nome do método é idêntico, porém o que muda são os parâmetros. Isso nós chamamos de sobrecarga de métodos, que é um passo mais na frente que nós vamos estudar, sobrecarga de métodos, tá? Então é comum às vezes você vai falar assim, deixa eu descobrir quais são os métodos estáticos da classe integer, por exemplo. Você de repente vê 3 métodos com o mesmo nome, ó, getInteger, getInteger, getInteger. Olha só, 3 com o mesmo nome. Tá certo, o método getInteger tem o mesmo nome, o mesmo método. Porém, o que muda é a assinatura do método, ou seja, o que ele espera como parâmetro. Por exemplo, o primeiro espera um string, o segundo um string e um inteiro, e o terceiro um string e um integer. Olha só, mas int e integer não é a mesma coisa? Não, isso aqui é um primitivo e isso aqui é uma classe, né? É um wrapper, é um objeto. Vai ser um objeto manipulado em um objeto. Você pega o valueOf, mesma coisa, tem 3 versões de valueOf, um com inteiro, um com string, um com string inteiro. Você pega aí, por exemplo, um parseInt, tem um parseInt com string, um parseInt com string mais um inteiro, tá? Pega aí vamos verificar aqui, um toString, lá, um toString, perceba que ele tem um que espera um inteiro e outro com 2 inteiros, certo? Então, ou seja, é normal você ver esses métodos repetidos, na verdade não é uma repetição, são versões diferentes da mesma funcionalidade, ou seja, a mesma funcionalidade ela suporta várias versões, a gente chama de sobrecarga de métodos, sobrecarga, tá? Isso você vai ver bastante, então é interessante a gente estudar um pouquinho, né, estudar um pouquinho da API, das bibliotecas do Java, por exemplo, usando a classe string. É interessante a gente sair olhando, olha só o tanto de métodos estáticos
que tem disponível para a gente. E olha o tanto de método sobrecarregado. Olha só, você pode escolher, eu quero o index value of com int, value of com long, value of com object, value of com um vetor de um vetor, um outro inteiro, um vetor de char, um vetor de um inteiro, outro inteiro. Aí tudo isso aqui tem explicação, tem a documentação dele, né? Então olha só quantos dos values of que a gente tem aqui só no string, ó. Entende? São todos estáticos e versões diferentes de values of, ou seja, sobrecarga de método. Tá? Só para a gente começar a entender esses conceitos. A gente ainda vai fazer isso aí, vai fazer isso na prática, vai criar métodos sobrecarregados, sobrescrita, vamos trabalhar isso aí. Tá dentro do estudo de herança ainda. Mas a gente deu uma entrada nesse assunto porque nós vamos precisar muito, porque na aula anterior nós estudamos o que? Conversão, a gente estudou caching, só que esse caching ele só funciona para tipos compatíveis, né? Por exemplo, eu posso transformar um funcionário em pessoa, ou uma pessoa em funcionário, porque eles estão compatíveis. Mas eu não consigo, por exemplo, através da técnica do caching das aulas anteriores, que a gente estudou lá em atribuições polimórficas, eu não posso, por exemplo, pegar um inteiro, uma string, e transformar um inteiro. Isso são incompatíveis. Como que eu vou transformar uma string em um inteiro? Uma string é um inteiro? Não é um inteiro. Mas e como que eu vou fazer isso? Aí nós vamos utilizar esses métodos utilitários, que são estáticos, para poder fazer essas conversões. Então por isso que nós entramos nesse assunto aqui de estático, para mostrar, para continuar o nosso estudo que a gente está fazendo ali. Em alguns momentos a gente vai precisar fazer conversão, e esses tipos são incompatíveis, não são da mesma família hierárquica, mas em vários momentos a gente vai precisar fazer essas conversões. Mas nesse caso a gente não vai usar o caching, vai usar métodos utilitários para isso, ok? Então é isso que eu quero que você entenda. Então, com relação ao que a gente precisava entender para esse ponto sobre propriedades e métodos estáticos, é isso que eu tenho para falar para vocês, ok? Então, qualquer dúvida, postem lá no nosso ambiente EAD, ou entre em contato por e-mail, ou na aula a gente tira dúvida pessoalmente. Um grande abraço.